E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente qual é a diferença entre analista, engenheiro e cientista de dados. Então, se você quer entender como que esses profissionais se completam em um projeto de dados, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de mais nada, meu nome é Tom Silva, eu sou especialista em Business Intelligence e análise de dados há mais de 10 anos, e o meu objetivo aqui com esse canal é trazer informações relevantes para você sobre esse mercado, para que você realmente consiga mudar a sua carreira ou começar na área de dados. Antes da gente mergulhar, de fato, na diferença aí, quais são os papéis desses profissionais dentro de um projeto, eu quero trazer para você aqui alguns conceitos sobre os 4 níveis de análise, né, de maturidade da análise de dados dentro das empresas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Existem 4 níveis ali de maturidade da análise de dados nas empresas, que são divididas em análises diagnósticas, descritivas, preditivas e as análises prescritivas. A análise diagnóstica, que é a base da pirâmide, ela vai buscar explicar o que aconteceu, né? Então a gente vai olhar para o fato que aconteceu, como por exemplo uma venda ou uma demissão, uma contratação, algum fato que aconteceu. Isso é o diagnóstico. A gente vai olhar e vai falar o que aconteceu. A segunda camada da pirâmide é a análise descritiva, que vai olhar para esse fato que aconteceu e vai tentar explicar ele, né? Vai dar um motivo, onde isso aconteceu, como isso aconteceu, por que que isso aconteceu. Essas duas etapas dessa pirâmide, elas são as principais. Por quê? Porque são elas que vão dar sustentação para o restante que vem logo a seguir. É aqui que a gente encontra, né, o que nós chamamos de análise de dados convencional, o business intelligence, de fato, né? Com isso daqui, ah, aliás, né, só com isso daqui é possível da gente avançar nos próximos níveis da pirâmide para as análises preditivas e as prescritivas. São o seguinte: o que é a análise preditiva, né? Ela vai olhar para o futuro e tentar explicar para você o que pode acontecer. Então, lembra, diagnóstica e descritiva, ela está olhando para o passado, buscando entender o que aconteceu e por que aconteceu. Na preditiva, ela sempre vai olhar agora, com base nesses dados históricos, né? Olhando para o futuro para tentar entender ou prever, né? O que pode acontecer. Então, vai prever se você vai ter uma queda nas vendas, vai prever se você vai ter alguma situação no clima que vai interferir em alguma produção do seu negócio, alguma coisa do tipo. E a prescritiva, ela vai pegar essa predição, essa análise preditiva que você fez na etapa anterior, e vai prescrever alguma coisa, vai te dizer o que fazer, né? Então a gente pode falar que a inteligência artificial e o que nós chamamos de machine learning, né, ou aprendizado de máquina, está aqui em cima, no topo da pirâmide. Só aqui em cima, no topo da pirâmide. E o que acontece hoje no mercado é que a maioria das empresas querem furar essa etapa aqui, né? Essa etapa de base da diagnóstica descritiva e já vir aqui direto para o topo da pirâmide, fazer uma análise preditiva, prescritiva, sem antes mesmo ter organizado os seus dados, ter organizado toda a sua base, ali, ter uma boa qualidade dos dados e olhar para esses dados e encontrar padrões ali, né? Que está justamente na análise diagnóstica e na descritiva. Então, eu escuto dizer que, principalmente no Brasil, grande parte das empresas estão nesse momento aqui. E o desejo é que seja rompida essas etapas para poder chegar na inteligência artificial, porque não adianta você ter algoritmos de machine learning, inteligências artificiais muito robustas que vão trabalhar em cima de dados ruins. Então, é muito, muito, muito importante que essa base seja atendida, tá certo? Então, agora, para eu poder te explicar, entendido essa maturidade aqui, tá? Eu vou te explicar qual a diferença entre esses papéis, né, que a gente tem na análise de dados, o cientista, o engenheiro e o analista de dados, tá bom? Para isso eu vou trazer um exemplo prático, para ficar mais fácil para a gente entender e a gente aterrizar um pouco aqui esse conceito, né? Trouxe aqui um exemplo, um case muito clássico da Netflix. A Netflix tinha um problema. Ela estava perdendo muitas assinaturas por cancelamentos de clientes. E para resolver esse problema aqui, né, para encontrar uma solução para esse problema, foi utilizado dados. Foi feito um trabalho de dados muito robusto, de análise e etc., para poder entender qual o motivo da perda desses clientes, né? Por que tantos clientes estavam cancelando as assinaturas. Para esse trabalho aqui, que é um trabalho muito robusto, a gente está falando de uma empresa global, né? Netflix, tem um volume de dados absurdo, foi necessário a divisão desse projeto em 3 principais
características, funções, né? Que é entre o engenheiro de dados, analista de dados e o cientista de dados. Mas vale um disclaimer aqui, vale uma atenção, um ponto de atenção, que é o seguinte: na maioria das vezes, principalmente aqui no Brasil, essa divisão aqui, ela não acontece de forma tão clara. Vai depender muito do porte da empresa e do projeto que você está atuando. Empresas menores normalmente não têm essa divisão do trabalho aqui tão clara, e eu vou te explicar qual que é essa divisão. Já em empresas maiores, você pode encontrar sim projetos divididos nesses segmentos aqui que eu vou te falar de profissional. Então, na minha opinião, é muito importante que um bom profissional de dados conheça muito bem todas essas etapas aqui que eu vou te passar. Vamos olhar aqui agora primeiro para o engenheiro de dados. Quem é o engenheiro de dados, né? Qual que é a responsabilidade dele num projeto de dados? O engenheiro, ele vai ser responsável por coletar dados, por exemplo, no caso da Netflix, dados de visualização, os logs de acesso, a informação sobre a assinatura dos usuários. Ele vai extrair também os dados dos servidores, vai transformar esses dados em formato consistente e para poder armazenar essas informações para consulta depois. Então, quem é o engenheiro? É aquele cara que vai cuidar mais da infraestrutura dos dados. Vai pegar esse dado da fonte, vai fazer todo um trabalho de infraestrutura mesmo, de servidores e etc., para fazer com que esse dado chegue para o usuário final ali, né, com qualidade. Ele é o responsável pela qualidade do dado, pelo tratamento e a qualidade desses dados. Então, ele vai desenvolver todos esses pipelines, que é o nome técnico que é dado, pipelines de dados, para poder fazer com que esse dado saia do ponto A até o ponto B. No caso aqui da Netflix, né, ele é o responsável por coletar todos esses dados aí de visualização, log de acesso, informação sobre a assinatura dos usuários, etc., e deixar isso disponível para o próximo profissional, que é o analista de dados. Quem é um analista de dados? Ele é o responsável por investigar todos os padrões, né? Ele vai investigar padrões, identificar ali, no caso desse da Netflix aqui, né? Esse exemplo, identificar quais perfis de clientes têm maior probabilidade, por exemplo, de cancelar a assinatura. Então, quem é um analista de dados num exemplo como esse? É o profissional que vai tirar insights desses dados tratados. Ele vai analisar essa massa de dados e vai descobrir, por exemplo, no nosso caso aqui da Netflix, que pessoas acima de 40 anos merecem uma atenção especial, permitindo a criação de estratégias direcionadas para reter esses clientes. Então, é um tipo de insight que você pode tirar daqui de dentro. Então, esse é o analista de dados. Recapitulando, o engenheiro vai cuidar toda da parte mais de infraestrutura e de preparação dos dados. É o responsável pelo ETL, né? A extração, transformação e a carga do dado. O analista de dados vai começar a trabalhar com esses dados tratados para poder tirar insights e estratégias, mas sempre olhando para o passado, para esses dados que a gente está falando aqui, que o fazer aquelas etapas de diagnóstico e da descritiva, né? É o analista de dados que vai fazer isso. Já o cientista de dados, ele utiliza, né, técnicas ali como machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, estatística, aplica conceitos de inteligência artificial para poder desenvolver modelos preditivos. Então é aquele cara que está olhando para o futuro normalmente. Lembra da base da pirâmide? Diagnóstica e descritiva, e depois a preditiva e a prescritiva. O cientista de dados está atuando no topo da pirâmide ali. Ele vai fazer ali, desenvolver modelos de predição, e vai antecipar comportamentos desse cliente. No caso aqui da Netflix, ele pode antecipar a chance de um cliente cancelar a assinatura no próximo mês, com base nesses dados históricos. Então, o analista de dados identificou o padrão. Olha, pessoas acima de 40 anos com gosto X têm propensão de cancelar. O maior volume que a gente está tendo de cancelamento, né, é nessa faixa aqui de clientes. Já o cientista de dados vai desenvolver um algoritmo que vai fazer a leitura desses padrões e vai entregar uma probabilidade dos clientes atuais cancelarem. E também ele vai desenvolver ali modelos de recomendações, que vai trazer para o cliente, né, é, alguma sugestão de conteúdo para que ele se mantenha engajado ali, etc., e não venha fazer o cancelamento da assinatura. Então, recapitulando, só para você poder entender bem esse conceito. O engenheiro de dados é aquele que vai tratar o ETL, o analista de dados é aquele que vai tratar a parte de insights, geração de relatórios, dashboards e etc. E o cientista de dados vai pegar todos esses dados já trabalhados, né, e vai criar predições, modelos que vão prever o futuro. Então, ele está olhando para frente, para o futuro, tá certo?
Vale a gente entender uma coisa que é o seguinte, como eu te falei no começo desse vídeo, no Brasil, a maturidade das empresas não está no nível absurdo de você, todo projeto que você entrar, ter essa divisão clara do trabalho. Então, é muito comum que um analista de dados de uma empresa média no Brasil tenha que fazer todas essas etapas sozinho. Tem que fazer a parte de ETL, que é crucial no projeto, tem que fazer toda a parte de construção dos relatórios, dashboards, fazer as análises, extrair os insights importantes e entregar resultado para a empresa analisando aqueles dados. A parte da ciência de dados, eu já vejo que é algo menos frequente nas empresas brasileiras, principalmente as menores, né, de médio, pequeno porte, porque elas não estão nesse nível de maturidade ainda. Como eu te falei, não tem por que você aplicar uma técnica de inteligência artificial avançada em cima de uma base de dados ruim. Então, o profissional hoje de dados, ele tem que entender bem de estrutura de ETL e entender bem da parte de analytics, né? A parte de análise mesmo desses dados, criação dos relatórios e dashboards. Esse profissional é o analista de dados que está hoje nas empresas aí, principalmente nas empresas de médio porte. Já em empresas maiores, de grande porte, é comum você ver essa divisão bem clara, tá bom? Mas, de novo, aqui no Brasil é um pouco mais difícil você ver, a gente ter essa divisão aqui, justamente por conta da maturidade que as empresas têm com relação aos dados. Eu falo isso porque eu tenho tido muitas experiências como consultor de BI, né, e trabalhado em empresas de médio porte principalmente, e eu percebo que a maioria dessas empresas elas têm a dificuldade de, primeiro, entender essa jornada, né, da maturidade da análise e coloca o mesmo profissional para desempenhar todos esses papéis. Aqui é muito comum você ver isso no mercado. Um profissional desempenhar todos esses trabalhos, tanto de engenheiro, tanto de analista, tanto de cientista. Por isso que eu bato na tecla que você, profissional de dados, é de suma importância. Você precisa aprender a trabalhar com todas as etapas de um projeto de dados, se você quiser realmente ser um analista completo, um profissional de dados completo. Mesmo que no futuro você vá atuar mais especificamente em algumas dessas três áreas, ou como analista, ou como cientista, ou como engenheiro. Você, como profissional, precisa entender o processo como um todo, tá certo? E se você quiser se especializar um pouco mais em tudo isso na área de dados, visualização de dados, em ferramentas como, por exemplo, o Power BI, eu estou deixando no link na descrição, um link aqui na descrição desse vídeo, para você acessar um mini curso de Power BI 100% gratuito que eu preparei para você. Lá, você vai entender um pouco desses conceitos que eu estou te passando aqui, de análise, de ETL, etc., e aplicando isso tudo num case prático, transformando uma planilha de Excel em um dashboard. 100% interativo e 100% gratuito, tá bom? Então, clica lá e se inscreve para você acessar. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve, curte o vídeo, compartilhe e ativa o sininho das notificações para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E agora, eu vou deixar você com outro vídeo aqui do canal que vai te ajudar com os primeiros passos aí. Como que eu começo na área de dados, né? Então, eu estou deixando esse vídeo aqui para você dar uma olhada. Vai lá.